tenho um interesse, assim, vamos dizer, por arte moderna, que é muito forte recentemente como referência, mas isso tem tantos filtros nisso que eu não sei dizer se eu vou direto na fonte ou como que é mais. Mas assim, o meu trabalho, eu gosto de artistas que operam com essa liberdade também, que eu fui descobrindo aos poucos esses artistas, como funcionavam. Eu acho que essa ideia de manter essa janela sempre aberta é uma coisa do meu trabalho. Então, de repente, eu posso mudar meu foco e tudo bem, assim. Então, eu não sei, depende. Eu faço uma viagem, eu vejo uma coisa, eu volto com vontade de fazer, sei lá, eu vejo um Odilon Redondo e bateu, eu tenho vontade de fazer umas flores depois, aí eu saio fazendo por 2, 3 meses flores, depois eu paro, e aí eu leio um livro e tenho uma outra ideia, não sei, eu mantenho um fluxo assim aberto. E eu sei que é um pouco estranho isso, parece que eu não sou séria numa ideia de pesquisa, talvez eu não seja séria num sentido como a academia propõe que uma pessoa é séria, né? Que uma pessoa investiga algo e vai lapidando, lapidando, lapidando uma coisa. O que eu vou lapidando é a minha prática como pintura, a minha intimidade com os materiais, com as possibilidades de marcas, de técnica e etc. Isso eu vou lapidando porque nisso há uma repetição. Mas eu não vou lapidando uma pesquisa no sentido conceitual. Então eu entendo que eu não sou séria por isso, porque o mundo não entende que isso seja uma pesquisa séria. Eu gosto muito, assim, algumas coisas que eu já li sobre o Paul Klee que falam, assim, na potência do devir, né? Ou até que ele fala, sou inapreensível na imanência, né? Eu gosto dessa ideia de você, estando vivo, você pode a qualquer momento tomar uma decisão, fazer uma curva, mudar de ideia, essa potência do que pode acontecer, né? E muitas vezes um trabalho, ele nem se esgota nele, ele é só uma chama que depois você vai para outra, talvez um dia você volte, talvez um dia outra pessoa termine essa chama, não sei. Eu me formei na USP, mas eu tive alguns professores importantes ali para mim, mas eu acho que a minha formação principal, ela se deu fora da universidade, frequentando exposições, conhecendo os artistas mais velhos e bebendo e conversando sobre pintura, principalmente, olhando livro, né, passando madrugadas falando sobre isso, assim. E eu e a minha geração, assim, a gente tem essa formação muito forte, assim, então eu também acho que tem muita gente que é muito bom, eu acho, que pinta, porque também a gente tinha um tesão muito grande em ficar pensando e falando disso e vendo, então acho que essa é minha principal formação, eu diria, assim. Então, é uma coisa engraçada esse fenômeno, porque, na verdade, quando eu comecei a pintar, eu não sei te dizer muito claramente por que eu fui pintar. Mas, como eu fui uma pessoa que desenhava e até pintava, num contexto de totalmente outsider, até ignorante mesmo, não tinha referências muitas, né? Só os mais importantes, mas eu não era uma pessoa que conhecia nenhum artista, né? Eu cresci parte da minha vida na adolescência em Campinas, então assim, eu andava de skate, eu gostava de rock, eu era uma adolescente que ficava na balada ouvindo rock e tal, mas eu tinha uma pulsão que eu acho que é uma coisa que a gente traz e que pode ser revertida pensando em artes plásticas, com certeza, acho que tem um saber nisso tudo, mas eu não tinha referências assim de artistas e tal. E eu fui pintar como uma coisa muito, eu não sei, é muito engraçado, porque já me perguntaram por que você foi pintar, e eu não sei. Era como se eu falasse, como se fosse óbvio naquele momento. E óbvio que não é óbvio, mas parecia óbvio, então eu fui pintar. Só que quando eu comecei a pintar e eu percebi um meio, tal, eu vi que a pintura não era uma coisa que naquele momento estava sendo feita por pessoas da minha idade e nem um pouco mais velhas. Então eu acabei me aproximando de uns caras que tinham 40 e poucos anos na época, que era o Rodrigo Andrade, o Fábio Miguez e tal. Quem me apresentou foi o Thiago Mesquita, que foi um cara que do meio de arte de São Paulo, eu fiquei amiga dele
muito jovem, eu conheci o Thiago, eu tinha 20 anos, por causa do rock, que a gente tinha, eu fui no show da banda do irmão dele, e aí eu achei o irmão dele super gente fina, a gente ficou amigo, ele falou, meu irmão faz ciências sociais, eu fui fazer ciências sociais num primeiro momento, aí conheci o Thiago, porque eles eram gêmeos, e foi uma coisa tudo meio por acaso, assim, aí eu comecei a pintar porque eu pintava já, eu desenhava, e eu acho que a pintura, ela tem uma questão de autonomia muito maravilhosa, porque você não tem grana nenhuma, você é estudante, você não tem recursos, você não sabe, você não tem técnica, você não sabe mexer com nenhum equipamento, nenhum material, você não sabe nada. Mas você pode ir na esquina, numa papelaria até meio vagabunda, comprar uns pincéis, uma tinta e uma tela. Não é tão difícil, é uma coisa popular também, pintura, né? Não é uma coisa erudita, mas é uma coisa popular, qualquer não tem uma tia que pinta, não sei o que, você compra o material. Então era muito fácil isso, eu comecei a pintar assim. Só que aí eu comecei a ver pintura, mais para valer. E aí eu comecei a achar tudo que eu fazia muito ruim. Eu sempre fui muito, eu tive em todo o meu período de formação, foi muito louco, porque eu andava com muita gente que pintava, mas eu não tinha coragem de mostrar minhas coisas, porque nunca estava suficiente para um nível que eu estava entendendo que era que me batia, não estava me batendo o que eu fazia. Mas para falar dessa geração, e aí essa galera dos anos 80 que chegou e falou, então, Ana, tem um pessoalzinho da cidade ali, eu vi dizer que tem a Marina Heingens, o Bruno, o Rodrigo Bivar, que eles pintam também. Eu, nossa, quero conhecer. E foi um pouco assim, a gente foi ser amigo porque a gente pintava e a gente não tinha ninguém que pintava. Quase ninguém, né? Uma coisa... E aí a gente ficou amigo. E aí a gente tinha esse barato, que era uma coisa que unia a gente, que era realmente muito maluco, que a gente ficava vendo livros de pintura, assim, biblioteca do Rodrigo Andrade, assim, de tudo, assim, de Velázquez, sabe, Matisse, Picasso, coisas maiores, coisas menores. Ficava vendo o livro, descobrindo um belga, não sei, e vendo, e conversando de pintura, e conversando de cor, e conversando coisas muito específicas. E era chato até para quem chegasse perto, eu imagino. As pessoas falando sobre o branco, sabe? E é engraçado porque isso passou. Hoje a gente não é mais assim. Claro que a gente conversa ainda de pintura, mas não tem aquela fissura de ficar assim, que era uma coisa meio maluca. Recentemente eu até conversei com o Lucas Arruda, a gente, pô, que loucura, né, que foi, assim, porque realmente todo mundo virou pintor ali, a gente era muito novo. Assim, não muito novo, mas, tipo, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. E tava falando dele, inclusive porque ele virou um cara, assim, tipo, super, que loucura, né, onde isso foi dar e tal, né. Ele falou, cara, mas a gente gostava muito de ver e falar, sabe? Não era uma coisa... à toa, não era uma coisa, não era comum aquilo. Então, acho que tem isso, assim. Cara, eu acho que você tem sim em comum em relação ao trabalho, porque eu acho o seguinte, a gente, se eu vejo uma coisa que eu acho legal, eu quero pegar pra mim. Isso acontece. Mesmo que, às vezes, você não posso pegar, disfarçar, mas assim, você quer pegar. Entendeu? Então você vai ali, aí a pessoa começou a usar a lona crua. Nossa, que lindo, vou usar a lona crua também, quero experimentar. Então tem essa coisa. Aí tinha o pessoal mais velho que já tinha uma... Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito importante na pintura paulista, por assim dizer, que é uma coisa da fatura, assim. Sei lá, tem 1000 interpretações, eu estou dando uma, não sei se é a verdade, mas assim, eu acho que a fatura é muito sofisticada. Assim, você vê uma pinturinha do Fábio Miguel, tem uma fatura ali que, puta, é especial. Você vê que o cara cuidou daquela junçãozinha do branco com o azul. Tem um cuidado ali que é diferente. Por exemplo, eu estava em Buenos Aires há pouco tempo, a pintura argentina é outra coisa, entendeu? Essa preocupação dessa, como que o amarelinho vai encaixar, que já vem do Volpe também, que é uma tradição, né? Então isso é muito especial, então já tinha meio que olhar para essas pinturas desses caras e sacar isso, então todos nós compartilhamos isso, né? O Paulo Pasta era um cara muito importante, também que foi professor dessa galera e acho que é um cara que cuida muito disso, assim, dessa qualidade, assim. Eu era um pouco fora da curva, na verdade. Eu não fui aluna do Paulo e eu era um pouco mais desleixada com isso, porque eu era um pouco mais apressada, talvez. Eu me sentia assim.
um pouco mais assim. Mas eu acho que a gente foi se contagiando também. Eu, com o meu jeito, também contagiei as pessoas, e as pessoas, sabe, uma certa qualidade, que é o que eu estou falando, que eu era super crítica, é uma coisa que existia entre a gente, assim, esse nível tinha que ser, que está garantido, assim. Então, eu acho que sim, tem muita influência. Eu acredito muito no ambiente para formar um artista. Eu acho que, claro que existem artistas isolados numa ilha, existe esses casos, mas é uma coisa muito mais rara, né? Porque quando você tem um ambiente de troca, você está se alimentando o tempo inteiro. Fora isso, ir em museu, em galeria, estar numa cidade que você possa ver no MASP, poder a oportunidade de viajar, é sempre... Né? Então, acho que tudo isso vai formando um olho mesmo que tem experiência de olhar a pintura, né? E daí o seu fazer você vai consolidando com o tempo, né? Eu acho também muito difícil um pintor já chegar de cara e fazer uma pintura muito forte. Acontece também, mas eu acho que aí é o tempo da prática, né, que vem. Mas a gente se influenciou muito e continua, eu acho que não parou, não. Eu vou contar, assim, quando eu comecei eu fazia pintura abstrata. Eu fazia pintura como se eu fosse fazer o que eu faço hoje, mais ou menos, assim. Tentava, só que eu não tinha familiaridade nenhuma com pintura. Assim, no sentido de ter tempo, de experiência, para saber que essa cor vai bem com essa, que isso eu posso fazer. Para ter também é quase que uma autoestima, eu acho, que eu não tinha. Outras pessoas já nascem com ela, sei lá, mas eu não tinha uma autoestima para chegar e fazer 2 rabisquinhos aqui. Que até é uma coisa muito diferente da geração mais nova, que eu acho que eles têm mais essa... eu vou lá, são 2 pinguinhos e deu, porque ficou bom, é isso. Mas eu tinha muito... Assim, eu não tinha autoestima mesmo, eu era meio tímida, eu era meio insegura, então nada ficava bom que eu fazia e tal. Aí eu comecei a usar a fotografia. Por quê? Primeiro porque no começo dos anos 2000 tinha isso, era uma coisa internacional, a gente pega as coisas por osmose também, não sei nem explicar, mas tinha essa coisa da fotografia e eu peguei... Mas a fotografia era uma muleta um pouco para mim, porque como eu não sabia ainda pintar, eu precisava aprender a pintar. E usando a fotografia para olhar algo, eu me livrava de vários problemas nisso, porque eu tinha decidido qual era a imagem, e aí eu gostava, assim, por exemplo, eu lembro que muito nova eu fui para Nova York, vi uma exposição do Wolfgang Tillmans. Aí eu falei, puta, que legal você poder juntar, eu tinha 20 e poucos anos, um monte de imagem dispar, né, e fazer criar uma narrativa que não é uma narrativa, e o mundo é assim, aquelas coisas, né? Hoje é assim e tal. E eu ficava pesquisando imagem no Google. Isso, aí eu fazia essa pesquisa e na hora de pintar eu já tinha. Vou pintar uma hoje, eu vou pintar uma coruja. E óbvio, eu nunca repetia, porque já era uma coisa minha desde o começo. Só que aí, como que eu vou pintar a coruja? Eu comecei a aprender a pintar assim, porque daí tinha que fazer a penugem da coruja, tal. Essa vai ser uma pintura bem gordinha, essa vai ser... Pode ver que tem uma variação de fatura muito grande, mas era como se a imagem que me dava a sugestão. Porque hoje, se eu vou fazer uma pintura mais gorda ou mais rala, isso vem da mim, eu já sei que eu quero fazer isso. Ali era como se uma coisa de fora me desse essa sugestão. Essa penugem vai ficar melhor. Então foi uma maneira de eu aprender a pintar, junto com uma coisa que era uma tendência daquele momento, uma tendência da pintura contemporânea, e junto com esse aprendizado, assim. Então foi. Só que aí chegou um momento que eu tive uma super crise, porque começou a ser entendido o meu trabalho, que era um deslocamento da imagem do mundo da internet, da imagem rápida e descartável, para a pintura, que é o lugar do eterno, do fixo. E eu não tinha o menor interesse por esse discurso. Isso é muito maluco. Assim, na minha alma mesmo, no meu coração, isso não era uma questão tão importante para mim. Aí eu comecei a ter uma crise. E eu não conseguia mais pintar. Eu fiquei, tipo, 6 meses que eu pintava, mas, assim, sem vontade, assim, sem desejo, sabe? E aí foi ficando ruim, tá acontecendo alguma coisa comigo, eu não quero mais. E eu sabia que tinha a ver com esse discurso, tinha esgotado aquilo para mim. Aí eu tive umas experiências, eu comecei a experimentar. E aí foi uma época muito legal, porque eu comecei a ir pro ateliê, assim, eu me sentia uma criança mesmo.
porque eu já não sabia mais o que ia acontecer, o que eu estava fazendo. Daí eu pegava um chassi, comecei a fazer os barbantes, sabe? Para mim, se me desse uma tesoura e uma cola, eu estava assim, eu vou pintar da minha cabeça. Comecei a fazer um negócio de pauzinho. Aí só que eu comecei a ter coragem de me colocar dessa maneira, que eu não tinha, talvez porque eu respeitasse demais alguma coisa, não sei. Mas já tinha passado anos, havia passado já anos que eu estava ali trabalhando, então eu poderia já me colocar, sei lá, não sei explicar, mas aí foi isso. E aí veio essa produção, isso foi em 2013, 2012, final de 2012, 2013, aí veio essa produção nova, que aí eu entendo que é o meu trabalho até hoje, porque daí tem mudanças, mas é sempre na mesma linha, assim. E eu acho que até hoje eu trabalho um pouco igual uma criança. Eu falo isso, é meio esquisito, mas tipo, eu vou para o ateliê, eu não sei o que eu vou fazer, e eu fico ali até eu ter um desejo de fazer alguma coisa. E é muito parecido com uma criança que vai no quarto, que tem uns brinquedos, e ela não sabe ainda exatamente. Aí ela vê o coelho, ela começa a brincar, entendeu? Eu faço meio assim, eu vou lá, às vezes eu não sei, eu faço uma grande hoje. Eu olho as coisas que eu tenho ali, óbvio, que tudo que eu tenho já foi pensado, é como se eu arrumasse tudo já para eu brincar ali, já tivesse tudo disponível, né? As pequenas, as grandes, uma começada, uma cor, tem várias coisas. Aí eu vou ali, fico ali, até que alguma coisa me desperta um desejo e aí eu vou e faço. É como se fosse assim uma coisa espontânea, né? Mas eu acho que essa espontaneidade ela existe um lugar preparado para que ela exista, assim, né? Eu acho que é isso. Bom, mas assim pensando tudo isso que você falou, eu acho assim, por exemplo, a questão do punk, eu acho que eu tenho que tomar cuidado em ficar fazendo essas associações assim também, porque não é uma coisa que como eu estava falando, a minha pesquisa não é uma coisa assim, a minha pesquisa é o punk, então o meu trabalho é a partir disso, assim. Mas na experiência que eu tive como adolescente, da maneira como, por exemplo, eu criava músicas numa bandinha que eu tive, tinha uma coisa meio assim também, entendeu? Uma coisa meio, o que nós vamos fazer hoje? Vamos se divertir, é um espírito meio, pode ser que a gente vai morrer amanhã, vamos ser felizes agora, sabe? Tipo, não tinha muito, a gente precisa se organizar para estudar, para fazer a coisa, sabe? Era uma coisa meio que ia acontecendo num atropelo e meio dando errado e meio bater na cabeça e aí melhora, daí dá certo, aí a outra fica bêbada, sabe? Uma coisa meio que acontece, que tem um pouco a ver com a adolescência também, essa energia meio, não é todo adolescente, óbvio, mas é um espírito meio inconformado e meio que quer sair para fora de qualquer regra que for dada, né, estabelecida. E eu tenho um pouco isso ainda, de alguma forma, assim, né? Se eu mesma criar uma regra para mim, eu sei que vai me oprimir em algum momento, entendeu? Eu prefiro ter a angústia de pensar que às vezes eu perdi tudo, do que estar segura e me sentir oprimida, sabe? Essa coisa de, às vezes, parecer que você perdeu tudo, como eu não fico numa linha, assim, às vezes eu tenho a impressão, e se eu nunca mais puder fazer, entendeu? Porque, no fundo, alguma coisa que a gente está falando, ela está num plano virtual. O que é isso, né? O que é a pesquisa? O que é? Isso é uma coisa que não existe, assim. Na realidade, ela existe no momento que você acessa a coisa, né? Então, que não é uma coisa virtuose também, assim, não é tocar com um grau de erudição e excelência, né? Assim, fazer as coisas meio... Só que, ao mesmo tempo, é erudito, né? O punk também, né? Olha, quando eu fui fazer, por exemplo, esse biombo que está aqui atrás de mim, essas meia-luas começaram para mim tem muito tempo, né? É uma forma, uma meia-lua que veio das paisagens, que uma coisa vai vindo de um lugar, de outro. Então, a meia-lua foi uma época que eu fiz bastante paisagem, então ou eu punha uma bola ou meia bola.
Isso é tipo uma regra, na verdade, mais ou menos. Ou uma bola ou uma meia bola. Que eu fui fazendo. Então, quando eu fui fazer aqui, o biombo, naturalmente, você pensa numa ideia de padrão, porque é uma convenção do biombo, né? Assim, biombo tradicional, chinês até, entendeu? Tem padrão. E outra coisa, padrão, assim, eu não excluo nada do meu leque, assim, eu tento não excluir coisas, né? Então, assim, claro que se eu estou pensando se eu estou tratando de imagem, de pintura, de coisas bidimensionais, claro que padrão é um dos pilares desse suporte no mundo, universalmente falando. Então, eu não excluo eles. E eu posso olhar para padrões diferentes, inclusive indígenas. Eu gosto de ver coisas, assim, com abertura mesmo, assim. Então, essa meia-lua surgiu. Aí, por exemplo, quando eu fui fazer essa parte exatamente, eu tenho umas coisas que me acontecem, às vezes, que são como uma ideia completamente solta, tipo assim, verde e azul. Eu tinha isso, verde e azul. Verde e azul é uma coisa que o Volpe faz muito bem. É tão bonito, né, verde e azul, mas não é tão fácil verde e azul. Aí eu tava com um negócio de verde e azul. Quando eu fui começar esse biombo, eu comecei fazendo esse padrão e eu falei, vou pintar ele de verde e azul, ver se rola. E aí eu fiz o verde e azul. Claro que o verde e azul tem 1000 referências, assim, né? Acaba ficando... A gente também é um pouco a referência que cada um tem, assim, você vê, eu juntei a meia-lua, falei, vou fazer um padrão, vou usar a minha meia-lua que eu já venho usando. Que também é coisa simples, entendeu? Não é sem muita complicação. Porque eu começo as coisas de uma forma simples e às vezes eu vou me complicando. E às vezes não. Às vezes, quando eu começo simples e eu termino simples, é uma sorte. Às vezes eu começo simples e quando eu vejo, eu tô assim num labirinto fazendo, vamos supor, se fosse começar essa meia-lua e no final tivesse arabesco. Porque não deu certo a primeira ideia. Mas aqui funcionou. O que aconteceu é que não era suficiente. E eu já tinha essa pintura de meia-lua, porque é uma coisa que eu fazia no meu ateliê. Aí quando eu comecei a experimentar as coisas no biombo, eu experimentei, entre tantas coisas, ela. E ela entrou com a luz certa, que também é um pouco de sorte. Porque eu acho que a gente também tem sorte, no sentido que nem falam, a sorte acompanha os bons jogadores. É meio nessa sorte. Eu já tenho umas coisas ali que eu vou casando e tal. Agora, a coisa do orientalismo, eu acho que vem um pouco, porque o biombo é uma peça oriental, naturalmente, assim, a origem que a gente conhece nos museus, os biombos mais antigos, são os biombos chineses, que eu vi no Metropolitan, vários, e também em outros museus, assim, japoneses também, obviamente, mas os chineses acho que são os mais antigos. E aí, então, essa coisa vem na própria natureza das coisas, assim. Às vezes a gente quer quebrar isso também. Por exemplo, esse aqui eu já acho que ele quebra muito isso, assim, porque ter ficado essa madeira meio feia aqui, aí já vai para uma coisa... Eu lembrei de umas instalações do Mike Kelly, que ele tem um negócio meio de madeira, meio brutão, assim, meio... Então, na verdade, para mim, são muitas referências o tempo inteiro. Qualquer coisa que eu vejo, ela pode estar ali numa fresta, para mim, que entrou, entendeu? Assim, esse outro lado aqui, eu acho super francês, porque para mim parece uma decoração de um hotel meio brega. Porque eu tenho que é uma parte que tem a flor, que tem... Então eu vou para muitos lugares assim quando eu tô fazendo, assim, porque também eu acho que quando a gente vê arte, a gente tem até um texto, acho que do David Salle, no livro que ele lançou recentemente, How to See, não tão recentemente também, mas que eu conversei com ele quando eu estava em Nova York, que às vezes a gente quer explicar as coisas com muita... A gente vai numa exposição, aí o crítico vai na exposição, ele vai falar das pinturas. Mas se a gente for muito honesto, quando a gente olha uma coisa, às vezes o que a gente pensa primeiro, as referências são muito mais vulgares, muito mais simples. O vestido da minha avó, qualquer bobagem, quero tomar café, quero... Sabe, o que realmente você está pensando quando você...
E aí é muito difícil também eu conseguir eu mesma lembrar de tudo. Então isso daqui também é uma outra referência. Isso começou um pouco com a coisa do Volpe, do padrão usar verde e azul. Só que aí eu usei verde e azul. Daí eu pensei, eu não vou usar tudo verde e azul, vai ser monótono. Mas é tudo muito espontâneo. E conforme vai dando certo, foi. É como se você está indo num caminho que você não sabe exatamente onde ele vai chegar. Bom, abriu, dá para caminhar, vamos mais um pouco. Ah, abriu, vamos caminhando. E assim você vai, tateando, até que uma hora você, cheguei. Pronto, cheguei. Mas às vezes você não se dá num lugar ruim, assim, ixi, puta, vou ter que voltar, aqui tem um abismo, né? Então, e assim é uma coisa meio E aí as ideias são muitas, então aqui também foi, como eu usei o verde e o azul, só para contar o raciocínio desse que está logo atrás, eu fui para aquele, não fui para o do meio. E aí aquele era vermelho e magenta. E aí, daí não ficou tão bom só vermelho e magenta, eu pus um laranja, tá vendo? Que precisava quebrar ali. E aí eu já tinha duas coisas muito absurdamente fortes. Aí eu, no meu raciocínio de composição, falei, eu preciso abaixar a energia no meio para que as coisas se liguem. Então, só que isso não é uma fórmula, isso que eu estou te falando, que eu vou usar para todos. Cada um, ele vai me levar para... Por isso que eu falo que eu sou meio, parece criança, porque sabe quando você vai contando uma história? É como se eu fosse contando uma história, mas meio... Não uma história narrativa, mas umas relações que parecem fazer sentido, e assim vou estabelecendo, né? Os retratos, quando eu fiz, eu tinha uma missão que era fazer retratos da mesma pessoa, muito diferentes. Eu queria fazer isso. Inclusive, eu queria fazer isso por uma teimosia minha, porque eu tinha uma galeria, eu estava trabalhando com uma galeria em Londres, que ela se incomodava, que eu variava muito, e ela queria que eu fizesse um projeto para mandar para Hong Kong, como eu tinha que escrever um projeto, eu tinha que fazer uma coisa. Ela tenta fazer todas as pinturas do mesmo tamanho. Eu falei, ok, eu vou fazer retratos do mesmo tamanho. Só que para provar para ela que isso era inútil eu fazer do mesmo tamanho, eu falei, eu vou fazer os retratos mais diferentes um do outro que eu consegui, e eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir. Então eu comecei a fazer retratos de jeitos muito diferentes. Claro que entra umas referências, tem Matisse, tem Picasso nos desenhos, mas assim, porque eles fazem parte das referências do mundo do retrato, né? E claro, eu não uso, por exemplo, é muito mais, eu acho até que eu acesso muito mais a arte moderna, porque acessar um Rembrandt é muito mais difícil também, eu acho. E não sei se faria sentido para mim, porque eu acho que eu já estou numa outra velocidade também das coisas, assim, né? Mas não é que eu não olhe para um retrato do Rembrandt e fique quase que envergonhada ali, né? Mas Mas aí eu acho que tem quadrinhos também, mas qual quadrinho? Eu nem sei lá, até a Mônica, qualquer coisa, entendeu? Eu acho que tem um pouco também do jeito que a minha mão vai aprendendo a fazer, se soltar e vai repetindo também, porque eu vou ter uma malícia também, né, do jeito de fazer, que você vai pegando a manha, assim, de como que você solta, mas ao mesmo tempo você sabe que ali já vai dar certo, porque você já desenhou bastante. Enfim, mas foi esse desafio, eu quero fazer todas com um estilo diferente, cada um com... essa coisa da relação com o espaço em relação aos biombos também foi uma coisa que eu descobri no meu ateliê. Quando eu encomendei biombos, vamos pôr tudo no canto que está me atrapalhando aqui. Daí eu falei, nossa, que legal que fica junto, né? Porque você passa de um produto. Então, quando eu vim aqui, eu falei, eu quero os dois fiquem perto. Para mim, não poderia estar um lá e o outro aqui, porque eu gosto desse... Eu acho que até poderia ter um monte, meio labirinto, meio caminho. Você meio que entra na pintura, vira meio um quartinho, vira meio um altar. Tem várias coisas que o biombo... Claro que eu fui pensando, mil coisas vão se despertando, assim, conforme eu vou fazendo, né? Então, essa coisa de estar junto foi uma coisa no meu ateliê que eu descobri mesmo. Tudo começou com os desenhos aqui. O Rica falou, vamos mostrar desenho, né?
E o Rica é um cara que frequenta meu ateliê, e eu já mostrei desenho para ele e tal, e ele gosta dos meus desenhos, então vamos mostrar desenho, vamos mostrar desenho. Então começou assim. E aí, só que eu pensei, só essa série de desenhos não vai fechar a exposição. Aí eu poderia mostrar desenhos recentes ou desenhar novos trabalhos, fazer novos desenhos. Mas eu pensei que então eu poderia, já estava começando de um outro lugar, e os biombos também. Os biombos é a mesma coisa, na verdade, não é que por isso eu inventei os biombos, eles estavam no meu ateliê também. Também uma coisa que o Rica estimulou também, porque eu acho bom quando a gente tem essa... quando uma coisa externa também, alguém vai no seu ateliê, e aí, isso aí, faz isso aí então, termina. Porque isso era meio inacabado, porque para mim não tinha fim isso aqui, porque como pode virar, dobrar, pendurar coisa, ficava ali, aí uma hora ele termina. Aí eu, tá bom, vou terminar, boa, pensei, boa, tem tudo a ver, é uma casa, está mostrando desenho, que eu acho que é uma coisa íntima, são retratos, o biombo na sua origem tem a ver com isso, também tem a ver com casa, tem a ver com intimidade, também são coisas que estavam ali no meu ateliê há muito tempo, compartilhadas, meio eu passando por elas, de repente, chegou a hora delas, assim. E aí, para completar, eu fiz 2 pinturas, né? Uma pintura grande e uma pequena. Essas 2 pinturas, para mim, elas foram totalmente pensadas para isso aqui. E quando eu fui fazer essa pintura de elefante, um pouco daquele meu jeito infantil, que eu falei, que aquela, eu quero fazer um elefante. Mas o elefante combina. Não, eu quero fazer um elefante gigante, tal, um desenho. Só que porque elefante tem a ver com desenho para mim, assim. Eu nunca pensaria numa pintura de elefante se não estivesse pensando muito no viés do desenho, né? Porque o desenho do elefante é uma coisa que é muito legal, todo mundo faz, né? É meio fácil, meio... E aí tinha uma tela grande, daí então foi no impulso do desenho. E essa flor que saiu, a flor vermelha no final, também é um desenho. E essa eu tive assim, um dia eu estava em casa, assim, meio quase dormindo. Às vezes eu tenho umas ideias, que é como eu te falei, assim, é como se fosse uma lâmpada que acende, que põe, aí eu, boa, faço. Não é muito assim, porque eu estava ali já numa pesquisa, ou porque eu tenho uma hora, às vezes, num estado assim, meio quase dormindo, eu tenho umas ideias, daí eu pensei, uma flor vermelha. Na verdade, eu tinha revisto recentemente uns desenhos, pinturas sobre papel que eu fiz para o livro da Hilda, porque como eu expus na USP, e eu vi uma flor que era linda, que era assim, mas era azul, era diferente. Aí eu falei, nossa, aquela forma é tão bonita. Daí veio assim, pum, pega um linho, faz um desenho de flor, vai ter tudo a ver com o elefante, assim... Porque eu tinha revisto uma coisa há uma semana atrás. Então, os estímulos, eles são assim, sabe? Eles acontecem assim, é difícil traçar o caminho, refazer aquela trilha para explicar tudo, sabe? É quase impossível, na verdade. Tem acaso, tem uma viagem, uma coisa assim, e as coisas acontecem. Então, essa flor foi assim, e daí tem tudo a ver com o elefante também, que essa coisa meio oriental, ela é meio uma mandala, essa flor. Aí tem o elefante, que é meio sagrado, sorte, prosperidade, mandala. Eu acho que entrou num lugar, assim, meio de abundância, eu não sei, emanando uma energia. Porque também aí eu começo a viajar também, né? Uma coisa meio hippie ali, naquela coisa. Eu sempre acho também que o meu trabalho, se eu começo a pensar muito, eu vou para um lugar, assim, meio viajando, assim... que eu gosto, assim, de pensar nisso, assim. Pode ser mais sombrio ou mais solar, mas também umas fantasias que acontecem, assim. Quando eu faço uma coisa que nem um elefantão, eu sei que eu tem uma espécie de coragem, por assim dizer, uma espécie de ousadia. É uma coisa meio incômoda mesmo, assim, porque, é muito, assim, é como se eu fosse muito folgada, né? Eu vou pegar uma tela bem grande, de 2 por 2,5, e eu vou fazer um desenhão de um elefante. Assim, não é nada comportado da minha parte, é uma atitude, não é uma atitude, assim, que vai
o certo pelo certo, sabe? É uma atitude meio assim, pensa bem, eu vou fazer uma pintura. Eu sabia que aqui não ia caber várias pinturas, já tinha um monte de trabalho. Eu vou fazer uma pintura. Eu vou logo colocar um elefante, ou seja, é meio maluco. Eu até quando você presenciou, eu falei, Rica, estraguei a tela. Porque às vezes eu faço o elefante, e uma coisa como um elefante, e eu mesma me incomodo. Por que eu... É como se fosse uma agressividade mesmo, assim, por que eu estraguei a única tela? Porque eu não fiz uma coisa mais certa, assim, que era evidente que daria certo. Isso é uma coisa até um pouco, pode dizer, meio punk, talvez, assim, que eu tenho isso, assim. Eu tenho uma exposição marcada com só 2 meses, aí eu vou lá e faço um elefante, em vez de pegar um outro retrato, por exemplo, que é como... Então, assim, por que você fez isso? Aí eu mesma fico, às vezes, um pouco... Virei o elefante, falei, não, isso aqui não estava conseguindo nem eu conviver com ele, assim, no meu ateliê, porque ele era uma presença e tal. E ainda para mim, eu tenho muito isso com o meu trabalho. Às vezes eu entro numa feira, por exemplo, tem um monte de trabalho. Quando eu vejo meu, tipo, um elefante, eu já fiz outro elefante, eu já fiz um mamute. Eu vejo um negócio, eu faço reto, porque parece muito estranho o que eu fiz, assim, eu tenho isso. E, de fato, tem um incômodo nesse sentido, assim, eu vou lá e quebro a regra, como se fosse, assim, eu tenho essa pulsão, assim, de fazer alguma coisa errada, assim, fazer alguma coisa que não deveria, saber. É como se fosse uma revolta também, assim, é um lugar de revolta mesmo. Eu acho que é engraçado isso, eu acho que a gente faz também, eu acho que eu pinto um pouco porque eu sou uma pessoa que tem talvez eu tenha raiva dentro de mim, talvez eu tenha muitas coisas, então eu vou lá e é um lugar de colocar isso. Agora, eu estou falando do elefante de uma forma linda agora, porque eu já estou convivendo com ele. E outra coisa, o elefante... Aí você começa a pensar no elefante enquanto um animal, enquanto um... Não sei, aí já muda tudo, né? Dá para falar de várias maneiras também. Né? Eu acho que você pode usar o elefante como um elefante na sala, né? A gente tem a discussão um elefante branco para um edifício que ninguém sabe como usar. A gente tem, o elefante é muito grande, né? Um animal, não cabe, né? Então tem isso, eu só queria dizer que não é que meu trabalho não tem isso. Tem uma revolta, assim, quando eu falo assim, às vezes eu me sinto que eu não sou profissional, porque, poxa, Ana, você tá com a abertura marcada para daqui 1 mês, você vai, né? Eu fazer um elefante, sendo que você nem estava fazendo elefante ultimamente, sendo que, sabe, será? Vai ser só isso? Então tem isso, assim, uma coisa meio... um comportamento um pouco revoltado, assim, meio... Eu também fico pensando muito, às vezes, assim, porque a gente está vivendo um momento tão difícil, assim, e aí, quando você vai trabalhar, como que você entende a relação do que você está fazendo com o mundo que você está vivendo e como resposta a isso, né? Porque o trabalho que eu faço não é um trabalho narrativo, assim, que eu já tenho, então eu quero falar sobre um problema, etc. Então eu vou lá e passo uma pesquisa, né? Mas é uma reação muito, por exemplo, ultimamente, assim, estava tudo tão horrível, assim, abrindo qualquer notícia, que eu comecei a ir para o ateliê e comecei a pintar flores. Então eu falei, gente, que louca, né? Porque o mundo está realmente, assim... É muito desgostoso, né? É muito chato, é muito revoltante, é muito pessimismo. Não tem como você estar otimista, de jeito nenhum, tá? O negócio assim, não tem para onde correr. Sei lá, eu tenho tentado em outros âmbitos, eu tenho me encontrado com pessoas, tentado articular coisas, tentado agir no mundo de uma forma política que possa surtir algum, mesmo que pequeno, efeito, tal. Mas quando eu estou no meu processo de pintura, é como se fosse assim, mas talvez até de uma forma menos racional mesmo, assim. Daí eu quero fazer flor, porque, gente, na boa, tá insuportável, vamos pensar, dar alegria para você uma flor, sabe? Tipo assim, uma resposta, assim. Aí eu participei de uma exposição no Rio agora com 2 pinturas de flor e a outra é um gato com uma flor. Eu fico pensando, gente, a pessoa vai pensar que eu sou, assim...
a pessoa mais alienada do mundo. Será que é isso? Nem eu entendo, mas é uma reação que eu tenho às vezes. Assim, eu falo, cara, eu chegar aqui, eu quero fazer uma flor, mas eu quero fazer uma flor muito legal, mas também tem agressividade nas coisas que eu faço, não é uma flor super doce assim. Mas, sei lá, é muito estranha a resposta que a gente dá, assim. Que essa coisa de encenação, eu gosto de pensar nisso, assim, porque eu acho que eu jogo personagens em cena também. Eu acho que eu faço os trabalhos, depois eu tenho que articular eles, e é sempre uma encenação, porque também é possível desse jeito, mas também é possível desse jeito, porque daí tem a outra etapa, que é a etapa de pôr as coisas em diálogo, né? Então, primeiro você faz as coisas, pra mim é um pouco assim. Claro que o dia. Também a gente vai ficando, eu tô ficando um pouco mais velha, já com tempo de experiência, também vou ficando mais esperta. Eu tô falando como se eu fosse super ingênua, não é bem assim, né? Eu tô sempre pensando, eu sei até onde eu tenho as possibilidades de articulação, assim. É um pouco mentira se eu falar que eu tô totalmente viajando. Mas eu acho que esse teatro, eu acho que é um pouco na hora de montar a exposição, sabe? E eu acho que isso é um aprendizado, assim, muito recente na minha vida. Engraçado, assim, eu sinto que eu tô ficando mais hábil nesse jogo recentemente, assim, nas últimas exposições que eu fiz, assim, na exposição que eu fiz em Buenos Aires recentemente, eu consegui bolar uma conversa entre coisas que eu tinha no meu ateliê de um jeito que talvez antes eu fosse mais ingênua, zona, igual eu falo que eu sou. Agora eu ainda tenho esse comportamento meio antiprofissional, parece, mas eu já consigo elaborar, enxugar os elementos para que eles conversem, assim, sabe? Como aqui, eu acho que é enxuta essa exposição, né? Ela tem, é como se ela tivesse três coisas, né? Um grupo de retratos, 2 biombos, que são uma coisa só, e o elefante e a flor, que são uma coisa só também, ali uma conversa dos dois ali, meio yin e yang, assim. E aqui são três coisas, eu estou como apresentando 3 trabalhos, então só de enxugar isso, o jogo fica mais fácil, mais evidente, sabe? Então essa capacidade de enxugar, para mim é um grande aprendizado, assim, que eu tenho desenvolvido e que eu quero desenvolver mais. Eu sinto que porque como eu tenho essa coisa meio jeito de trabalhar muito maluco e aceitar muito estímulo, né, não julgar, aceitar eles, pegar, fazer, desdobrar. Então eu preciso depois ter essa capacidade de enxugar, assim.